Vamos então, senhores, começar com uma pequena história racídica. Uma ideia. Olá, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite, graças a Deus, tudo jóia, tudo em ordem. Graças a Deus. Achei. Tudo jóia, tá de relógio. Ok. Chegando de Maire. Bom, é, ok. Então, eu vou falar uma pequena ideia racídica que eu acho que eu já falei uma vez, mas talvez a gente pode voltar a isso agora, né? Cadê o Raul? Cadê o Raul? Tem um barulho aí de alguém? Oi, cuidado. Tá bom? É. Quem tá ouvindo um barulho? Alguém tá ouvindo um barulho de trás? Pode fechar o microfone aí, quem tá ouvindo um barulho. Ok, então é o seguinte. Pronto, era eu, desculpa. Ok, tudo bem. Já cheguei no quarto. Ok, perfeito. Ok, eu vou falar uma ideia que eu já contei uma vez, eu acho. Que o Rebbe, ele comentou uma vez, quando estava num Farbrengen, no 770 com o Rebbe, então tinha lá naquele Farbrengen, tinha um grupo de pessoas, Hassidim, franceses da França, e eles tinham um voo marcado, e eles sabiam que, obviamente, Farbrengen é não no Shabat, assim, durante a semana, e eles sabiam que eles iam ter que sair no meio do Farbrengen para poder chegar no aeroporto a tempo. Então, o que acontece? Eles estavam o tempo inteiro olhando para o relógio para ver quando iam ter que sair do Farbrengen. Mas isso o Rebbe não aprovou esse comportamento, porque o Rebbe explicou para eles o seguinte: o Rebbe explicou que em relação ao Rashba, um dos grandes sábios do povo judeu, o Rashba ele tinha tzlachá basman, ele tinha sucesso no uso do tempo dele. Isso se via que o Rashba, o Rashba, ele era médico do rei, ele tinha uma clínica particular, ele dava aula de Talmud para os alunos que estavam próximos a ele. Ele escrevia Hidushim sobre a Gemara. Ele escrevia Tshuvot, respostas de Halakha para o mundo inteiro. Fora isso, todo dia ele tinha um tempo também que ele pegava para dar um passeio pequeno, para se arejar, como se diz. Então a pergunta diz o Rebbe, como ele conseguia fazer tantas coisas, uma pessoa só? Imagina quantas coisas diferentes, tal. A resposta o Rebbe explicou que o Rashba ele tinha atzlachá basman, ele tinha sucesso com o tempo dele, e quando ele fazia uma coisa, ele não pensava naquela hora na outra coisa que ele tinha que fazer, ele se concentrava só naquela coisa, por isso ele tinha sucesso naquela coisa. Quando ele estava ensinando para os alunos, era só ensinar. Quando ele estava tratando da medicina lá no palácio, só tratando lá na clínica, Quando estava passeando, só passeando. Cada coisa ele se concentrava, por isso ele tinha sucesso. Assim também o Rebbe falou. Vocês agora estão no Farbrengen até tal hora, vamos dizer, mais uma hora vocês têm para ficar no Farbrengen. Essa hora vocês têm que estar totalmente concentrados no Farbrengen. Quando chegar a hora que vocês têm que sair, vocês vão sair, mas enquanto está lá, não é ficar no Farbrengen e toda hora ficar olhando. O Rebbe viu que toda hora eles estavam olhando no relógio. No relógio. O Rebbe não gostou. Ele falou, agora, então, quando tem que sair, mas essa hora que vocês ainda estão no Farbrengen, vocês têm que estar dentro do Farbrengen. Aliás, eu vi um exemplo, agora não de Torá, tá, mas de um exemplo de fora, em relação ao assunto de se focar em alguma coisa. Eu vi um exemplo interessante que ele fala: se você tem um travesseiro, se você encostar o dedo no travesseiro, não vai acontecer nada. Mas se você pegar uma agulha, a agulha vai penetrar dentro, o fundo do travesseiro, vai entrar lá dentro. E que ele trouxe exemplo para isso, para quando a pessoa está concentrada em uma coisa, a pessoa
dispersa em várias coisas, ele não tem efeito, mas se ele se concentra, se foca, como se fala, aí ele tem um efeito muito maior, obviamente. Ok. Vamos então ao nosso assunto agora a gente terminou o capítulo anterior. Agora a gente vai começar um capítulo interessante, Shin Yud Zayin, que ele fala sobre o assunto de costurar no Shabat, de amarrar no Shabat, fazer amarrar. Isso que a gente vai ver agora. Às vezes pode ser com corda ou sem corda, com corda ou sem corda, mas a gente vai ver agora as leis de amarrar no Shabat. Bem-vindo a quem está chegando. Para a gente dar uma certa prévia para o assunto, eu vou abrir aqui uma certa citação que eu vi em um livro que se chama Aruch HaShulchan. Apesar que essa citação que eu vou trazer agora não é do próprio Aruch HaShulchan, ele só está cotando os sábios anteriores a ele. O Aruch HaShulchan era um rabino da geração anterior, Litai, da Lituânia. É um Talmid Chacham grande, escreveu um livro bonito de Halachá, ele explica muitos motivos, etc., explica de forma interessante. Chama Aruch HaShulchan. Tem Shulchan Aruch, escreveu Aruch HaShulchan. Então, uma citação de lá, apesar que esse trecho específico não é exatamente as ideias dele, ele só está citando alguns sábios mais anteriores. Zeleshon Arambam, Reish Perek Yud, aqui uma linguagem... Não tá na tela, Rabino. Aparecendo? Não. A gente vai buscar agora uma outra forma, vamos ver. Apareceu agora ou ainda não? Tá. Agora sim. Apareceu. Perfeito. Ok. Zeleshon Arambam Reish Perek Yud, aqui ele traz uma linguagem do Maimônides, do Rambam, no começo do capítulo 10, Kol Halachot, Shabbat, obviamente, que a gente está no nosso curso agora é Shabbat, tudo agora é Shabbat. A kosher kesher, diz o Maimônides, diz o Rambam, a kosher kesher shel kayamah, uma pessoa que faz um nó que ele é de kayamah. Kayamah é algo... Ele é para sempre. Vai exatamente, que é para ficar o tempo inteiro, como se diz, permanente, né? Não sei exatamente em português, acho que Perpétuo. Perpétuo, algo que para ficar o tempo inteiro, esse nó. Veu mais ser uma, e esse é uma coisa de um humano, é um tipo de nó que é feito por um especialista, Hayav. Ele é Hayav pela Torá. Ou seja, você vê que pela opinião do Rambam, e aliás também o Rif, ele segue também essa mesma opinião, quando é proibido pela Torá, quando tem duas características. Uma característica é que em relação ao tempo, que é um nó que vai ficar o tempo inteiro, e é um nó permanente, aqui o Sr. Shlomo está dando a ideia, permanente. E outra ideia também é que a qualidade do nó é um nó que é feito por olá, Muriel, um nó que é feito por uma pessoa que ele é humano, profissional nisso. Kegon, por exemplo, Kesher Agamalim, o nó, o que quer dizer Gamalim é o nó do... Camelos. Gamalim é camelos? Presta atenção que essa é uma pegadinha, essa pergunta não é tão simples. Não é camelos. O que é? É um tipo de nó, é um tipo de nó especial. Não. Eu vou dar uma dica. Gamalim. Não, desculpa, Kesher Gamalim, tá na Gemara, é um nó de marinheiro. Não, isso é sapanim. Não, mas eu vou te fazer uma pergunta. Camelo não sabe fazer nó. Camelo não faz nenhum nó. É um tipo de nó,
Sim, mas o que É o nó a Gmalin? Qual a tradução literal? É o nó que se amarrava no focinho no camelo para Sim. poder puxar os camelos todos juntos. Se colocava uma corda só e os camelos ficavam todos presos pelo nariz. Perfeito. Não era isso? Gamalim são as pessoas que trabalham com camelos. Gumalim são os camelos. Exatamente. Gamalim Aqueles são... puxadores de camelo. Sim, não tem em português uma palavra, mas seria os camelistas. Cameleiros. Kesher Gamalim é o nó dos cameleiros. Os camelôs. Que trabalham com camelos. Kesher Sapanim, aqueles senhores que trabalham, como vocês falaram antes, com os navios. Vekishrei Retzot Minal Vesandal, e os nós dos sapateiros, dos sapatos, Shekoshrim Aratzanim, que amarram os sapateiros, Bishat Asiatan, quando eles estão fabricando os sapatos. Qual que eu dizer assim também? Presta atenção que pelo Rambam, quando é proibido pela Torá, duas características. Uma é que... Profissional e permanente. Permanente e profissional, perfeito. Avala kosher kesher shel kayamah, mas se ele faz um nó permanente, vem no Maseumar, mas não é profissional, patur, está isento. Bekesher sheino shel kayamah, e um nó que não é permanente, vem no Maseumar e também não é profissional, nenhum nem outro. É um nó muito fraco e muito simples. Mutar lekosher lekatrila, é permitido apenas no lekatrila. וכל קשר שאינו של קיימא וקשרו מסאומן, nó que ele não é permanente, mas ele sim é profissional. Mas ele não é permanente, é só para um prazo curto. Reis Assur, ele é proibido, até a linguagem do Rambam e também o Rif, ele segue essa ideia. Se a gente tentar resumir a opinião do Rambam e do Rif, essa opinião ela inclui de forma geral três coisas. Uma coisa é quando o nó tem duas profissional, positivas, vamos dizer assim, que ele tanto é profissional como permanente. Quanto permanente. Acho que você está escrevendo em... Está quase... Precisa colocar a letra em português. Eu estou teclando em português, mas usando hebraico não está indo bem. O nó é permanente. Vamos ver só um minuto. Permanente. Mais e profissional. Tanto permanente, tanto profissional. Não, com dois S, Rabino. Qual profissional? Ok, Dois mas S. Pô, Rabino. todo rabino tem que fazer erros em português. Senão não é um verdadeiro. Não, mas você tem boa educação. Rabino que sabe bem português não tem muito valor, tem que dar umas erradas aí. Mas o português do Pérez era forte, Rabino, não vem não. Senão vou falar que eu sou do Pérez. Rabino cabulava essas aulas para estudar Ritas. Não cabulava nada. E fazer jogar cartinhas. Você era da classe da minha esposa, Rabino, você lembra disso? Como? Você era da classe da minha esposa. Quem? Márcia Haberkorn. Aham. Lembro mais ou menos, já tem um tempinho, né? Tem um tempinho, mas... Dá um tempinho, Rabino. Ok. Então, se o nó é permanente e profissional, qual vai ser a lei dele? Hayav. Hayav pela Torá. Okay? Essa é a nossa primeira categoria. Depois a gente entra numa segunda categoria. Vamos fazer vamos dizer, como se diz, o lado oposto. Ele não é nem permanente
e nem profissional. Nesse caso, qual vai ser Patur. ele, senhores? Nem permanente, nem profissional, qual é a lei dele? Mutar Patur, né? leopior. Permitido direto, ele fala. Permitido totalmente. Mutar lekoshó lekatrila. Até mesmo lekatrila, ele fala. Uma pegadinha, Rabino, o senhor mudou a ordem e pegou todo mundo. Hoje a gente está aguçado aqui. Então, nesse caso, é permitido de forma completa. Permitido totalmente. Porque aquele tem duas características positivas, vamos dizer. Permitido totalmente. Ok. Agora, a gente tem uma terceira coisa. Essa coisa é composta de duas coisas, na verdade. A terceira coisa é ou que o nó era profissional, mas não permanente, ou que o nó era permanente, Mas não profissional. mas não profissional. Nesse caso, qual a lei dele? Patur, avalassur. Fatura valassur. Proibido pelos sábios. Então, pelo Rambam e pelo Rif, a gente tem Mas três... o Rambam aí tá, Rabino, o Rambam tá falando aí. E qual é que é Sheino Shel Kaimah que o ser humano, às vezes é Assur. Assur é pelos sábios. Hayav é pela Torá. Hayav, como ele falou no começo. Hayav quer dizer pela Torá. Assur quer dizer pelos sábios. Que é Patur, avalassur, né? Patur e Assur é a mesma coisa. Patur, Avalassur. Uhum. Na verdade, ele não falou dessa quarta hipótese, né? Ele só falou aqui do... Fala um pouquinho mais alto, Leal. Ele só falou do Kesher Kayamá, Veinol Mano. Quer dizer, ele falou do permanente, mas não profissional. Mas ele não falou do profissional e não permanente, né? Não sei porquê. Falou. Qual você pergunta do profissional e não é permanente? É o final, é a última frase. Vechol Kesher. Sheino Shel Kayama. Chega no Sakamá, que ele não é permanente. Tá certo, tá certo. Mas tá ele certo. é profissional Assur. Assur quer dizer proibido pelos sábios. Hayav quer dizer proibido pela própria Torá. Assur é pelos sábios. Então a gente tem três. Isso já é bem complicado, certo? Já são três coisas. Permanente profissional, nem permanente nem profissional, profissional mas não permanente, já está bem complicado, mas ainda não é suficiente, porque tudo isso é pela primeira ideia, mas tem a opinião do Rashi. O Rashi ele tem uma outra opinião, como o Tur ele resume a opinião do Rashi, e o Tur também segue essa opinião, que é diferente. Obviamente as coisas vão se complicando mais ainda. Mas também pelo Rashi a gente tem três coisas. Isso a gente vê na própria Gemara. Os sábios Rishonim não podem discutir com a Gemara. Eles podem discutir sobre o que a Gemara está falando. A própria Gemara fala que em relação aos nós a gente tem três tipos. Um tipo que é proibido pela Torá, um tipo que é proibido pelos sábios e um tipo que é totalmente permitido. A discussão é sobre qual tipo é exatamente. Quais são esses três tipos? Exatamente. Aqui a gente tem a opinião do Rashi, do Tur. Kol kesher omed litkaim leolam. Se uma pessoa faz aquilo para sempre, que é permanente para ser para sempre, aquele nó, até que o material do nó vai desgastar. Hayav chatat al kshirato ve'atarato. Ele vai ser hayav chatat, ou seja, uma proibição da Torá, se ele fez sem querer, não sem querer querendo, mas sim sem querer não querendo. Então ele vai ser hayav chatat,
Aliás, aqui a gente vê mais uma ideia que também é importante para a gente saber. É uma ideia geral nessas alahot, que como tem a proibição de fazer os nós, tem também a proibição de abrir os nós. E a ideia de abrir os nós, ela segue a mesma ideia de fazer os nós. Ou seja, um nó que é proibido pela Torá de fazer, vai ser proibido de amarrar. de desamarrar aquele nó. Um nó que é proibido pelos sábios de amarrar, vai ser proibido pelos sábios de desamarrar. Um nó que é totalmente permitido, até mesmo pelos sábios de fazer, também é totalmente permitido de abrir o nó. Ou seja, abrir e fazer o nó, as duas coisas em geral vão juntas. Bom, enfim, se o nó ele era permanente para sempre, tanto se ele era profissional ou não, Hayav Hatat, é proibido pela Torá, não me importa se ele é profissional ou não, tudo que me importa é se ele é algo permanente. Realmente leitkayem. Quer dizer, aí aqui é uma machloike já de o Rambam e o Rif é de Oraise e o... Desculpa, ao contrário. O Rambam e o Rif seria de Rabbanan e o Tur e o Rashi seria de Oraise, né? Exatamente. No caso, meio a meio. Sim, tá certo. Em outras palavras... Um minuto. Em outras palavras... Em outras palavras, pelo tour, o que importa para a gente é só o assunto do tempo. Não importa se é profissional ou não. Qualidade do nó. Exatamente. A partir do momento que é um nó que ele é contínuo, ele vai ser chayav pela Torá. Não importa, por essa opinião, não faz diferença se ele é profissional ou não. Fora isso, diz o tour, a opinião do Rashi, na verdade, aquele nó que vai durar por 7 dias, fatura valassur. Ele é isento, mas é proibido pelos sábios porque ele vai ficar por 7 dias. Vesheomed leatir bechol yom, já aquele nó que ele vai abrir ele diariamente, por exemplo, um nó que ele faz no sapato, vamos dizer, o talekatrila. É permitido através da lekatrila. Ou seja, pelo Rashi, pelo Tur, tudo que importa para a gente não depende de ser profissional ou não, tudo depende em relação ao tempo que aquele nó deve ficar. E aqui a gente tem 3 categorias. Se é um nó que vai ficar de tempo permanente, aí vai ser proibido pela própria Torá. Tanto amarrar, tanto desatar. Se é um nó que ele vai ficar para um certo tempo, vamos dizer 7 dias ou mais, mas não é uma coisa que vai ficar permanente, vai ficar um certo tempo, um pouco longo. Nesse caso, é proibido pelos sábios. Mas se é um nó que ele vai abrir no mesmo dia, ou seja, menos do que 24 horas, é totalmente permitido. Acho que deu uma travada, Rabino, que você falou. Não sei se foi só para mim ou para todo mundo. Eu vou falar de novo. Se é um nó permanente para ficar o tempo inteiro, ele vai ser proibido pela Torá. Se vai ser um certo tempo, vamos dizer 7 dias ou mais, é proibido pelos sábios. Se é um nó que vai ser aberto dentro de 24 horas, ele é permitido totalmente. Por exemplo, um sapato que a pessoa amarra, ele vai abrir dentro de 24 horas, é totalmente permitido. Nó de gravata também, né? Sim. Agora, aqui não ficou muito claro na linguagem do Tur se vai demorar mais do que um dia, mas menos do que 7 dias. Ou seja, se vai ficar menos do que 24 horas, não tem problema. Se vai ficar de 7 dias para cima, é proibido pelos sábios. Entre um dia e 7 dias, não está muito claro se é proibido ou não é proibido. Tem 2 opiniões. Quando é totalmente permitido, uma fala só se é para um dia, outra opinião fala até 7 dias ainda é permitido. A opinião do Alter Rebbe, como a gente vai ver, tem que ser só um dia. Não pode ser mais do que um dia para ser permitido.
Olá, Felipe. Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Ok. Então, agora, o que acontece? Vamos dizer, eu vou acrescentar mais uma regra importante que o Poskim eles trazem, acho que a gente vai ver isso talvez, se não me engano, no Alter Rebbe daqui a pouco. Hoje em dia, a gente tem uma certa dúvida, um certo safek, mas é kesher humano. Que não realmente é profissional. É difícil saber exatamente, certo? Ele trouxe exemplos claros, o caso do Camelo, camelo, do marinheiro. do marinheiro. Esses são casos clássicos de um nó que ele é profissional, mas na prática, hoje em dia, os poskim eles têm certas dúvidas, qual nó exatamente, qual sim, qual não. Surgiu uma certa dúvida hoje em dia, qual nó ele é realmente profissional. Então, o que acontece? Vamos dizer que eu faço um nó, em cima dele mais eu não sei como, na verdade. Só um minutinho. Vamos ver se eu tenho alguma coisa para mostrar aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Aqui. Aqui tem o Gartel. Ok, eu faço... Não, aqui tem que ser com duas coisas para mostrar isso. Ok. Aqui eu pego duas coisas, ok? Eu vou amarrar elas. Eu faço uma vez. Estão vendo aqui? Eu faço uma vez, eu passo uma vez, isso é chamado de um nó, uma passagem. Aconteceu alguma coisa? Acho que não. Não aconteceu nada, certo? Isso a gente vai ver. Uma vez é totalmente permitido. Agora, quando eu faço a segunda vez, isso é chamado um nó em cima do outro nó. Eu aperto. Um nó em cima de um outro nó e aperta. Aqui você vê que ficou preso, certo? Entenderam o que eu fiz? Uhum. De novo, vou mostrar de novo. Eu pego duas cordas, né? No caso aqui é uma toalhinha e um garter, mas pode ser qualquer tipo de fio, corda, etc. Eu passo uma vez, ou seja, assim. Eu passo uma vez, não aconteceu nada. Eu posso continuar. Envolveu, você só envolveu a primeira vez. Mas pela Laha isso é chamado de um nó. Um nó, Sim. mas não está preso, não fez nada. Isso não tem nenhum problema fazer, na verdade. Depois, quando eu pego e passo a segunda vez, isso Aí a gente você uniu os dois. chama de nó, né? Quando eu passo a segunda vez, e aí eu aperto, aí ficou preso. Isso é o nó. Isso daqui é um kesher humano, isso daqui é um nó de um profissional, um em cima do outro. Na verdade, tem duas maneiras de dar o segundo nó. Porque se os dois, você pode cruzar de um jeito ou cruzar do outro. Então, um é chamado nó torto e o outro, em que as duas perninhas do gato saem pelo mesmo lado e as duas pernas da toalha saem pelo mesmo lado, é um nó de humano, é um nó de marinharia. Mas o primeiro é o chamado nó torto. Né? Em marinharia até não se dá a ele, porque ele é ruim de desatar. Que é o nó mais simples, na verdade. Esse que eu fiz agora, o torto, é o mais simples. É um em cima do outro e os saem dos dois lados. Os dois são dois nós, um em cima do outro. Só que o segundo nó tem duas maneiras de dar. Ou cruza de um jeito ou cruza pelo outro, né? Entende? Cruzar aí dá um efeito diferente no nó. No resultado. Mas eu cruzei ele da forma mais corriqueira, né? Da forma mais banal. Tem que ver como é que ficou ali se as duas perninhas do garter saíram para o mesmo lado e da toalha também. Aí é um nó direito, é um nó fácil de desatar. Ele é forte, mas ele é fácil de desatar.
Mas não é o que eu fiz. O que eu fiz saiu dos dois lados, né? Saiu um para cá e um para cá. Vou tentar fazer um desenho aqui. Vou fazer de novo. Acho que eu estou entendendo o que você está explicando, mas o que eu estou agora querendo mostrar é o nó mais óbvio que todo mundo conhece e faz, que é o nó que você passa uma vez, e depois você passa de novo e sai um lado para cada lado, um para cá e um para cá, e está amarrado. É o nó mais banal que existe. Esse nó banal que eu falo que sai para cá e para cá, eu aperto, uma passada e mais uma passada. Esse nó, obviamente, parece que não é profissional, mas os sábios falam que hoje em dia a gente tem uma dúvida qual exatamente é o nó profissional. Por isso, até mesmo esse tipo, a gente vai considerar como nó profissional. Pela dúvida, se ele apertou, fez uma passagem, mais uma passagem, a gente rigora. Pela dúvida qual é o nó profissional realmente, a gente considera também isso como um nó profissional. Vamos dizer que eu faço isso para amarrar o meu sapato. Digamos que o sapato ele abre dentro de 24 horas. Se eu fazer esse nó, como eu falei agora, fazer um e fazer outro em cima dele para prender, pode ou não pode? É permanente ou não é permanente? Vamos dizer que eu vou abrir o sapato, normalmente antes de dormir, não vai ficar 24 horas. Esse nó é permanente ou não? Não. Não. Não é permanente. Ele é profissional? Também não. A princípio não, mas se rigora, como a gente tem uma certa dúvida, qual é o nó profissional, a gente costuma rigorar ele como sendo profissional. Tem alguma opinião que fala que um nó que ele não é permanente, mas é profissional, já é proibido fazer? Não, precisa ter as duas condições, né? Isso é proibido pela Torá. Pela opinião do Rambam Midurif, se é profissional, mas não é permanente, ou se é permanente, mas não é profissional, é proibido pelos sábios. Aqui, nesse caso, o nó não é permanente, porque ele vai abrir o sapato, vamos dizer, dentro de 24 horas. Por isso, esse nó não é permanente. Não é permanente, mas ele é profissional? Não. Não seria o exemplo mais clássico de profissional, obviamente. Sim. Dando nó na nossa cabeça agora, viu? Como? Tá difícil isso? Dando nó na nossa cabeça. Pelo amor de Deus, o que está entendendo aqui é o Jonathan, que ele é o mais queridinho, mas a gente não está entendendo. A gente tem uma dúvida, as opiniões rabinas falam que hoje em dia a gente surgiu uma dúvida qual nó ele realmente é profissional ou não. Por isso, qualquer tipo de nó que ele fica bem preso, a gente, por dúvida, considera ele como se fosse profissional. Ou seja, o nó profissional clássico, que realmente é profissional com certeza, é o nó dos marinheiros, é o nó dos caras que estão com camelo. Mas os sábios posteriores surgiu uma dúvida qual realmente qual é e qual não é. Por isso, qualquer nó que ele fica bem firme e pega a coisa, a gente considera como se ele fosse profissional. Então, se a gente considerar esse nó como profissional, e a gente vai poder fazer isso no nosso sapato? Não, tem um Issur de Rabona, né? Pelo Rambam tem Issur de Rabona, porque não é permanente, sim é profissional. Pelo Rambam,
Se tem duas, se não é nem permanente nem é profissional, aí é totalmente permitido. Sim. Se é também permanente e também profissional, aí é proibido pela Torá. Mas se é um, mas não é o outro, ou seja, se é permanente, mas não é profissional, se é profissional, mas não é permanente, é proibido pelos sábios. Se eu amarrar o meu sapato... Bueno, permanentes que permanecen más de 24 horas o que el atamiento es más fuerte. Para ser proibido pela Torá, tem que ser permanente, que vai ficar para sempre. Para ser proibido pelos sábios, pode ser até mesmo permanente menos, vamos dizer uma semana. Ok? Mas por eso, ¿qué se considera permanente? A gente faz para ser permitido tem que ser menos do que 24 horas. No caso do sapato, ele vai abrir dentro de 24 horas. Vamos dizer, ele faz o nó de manhã e à noite, antes de dormir, ele abre o nó. Ou seja, não passa 24 horas, isso não é permanente. Ok. Mas o sea, se eu abro o sapato antes de 24 horas, não é permanente. Esa es la definición. Exato. Esa es la definición de permanente. Exatamente. Okay. Agora, para isso é em relação aos sábios. Pela Torá, para ser considerado permanente pela Torá, é só se ele faz aquilo para sempre. Entende? Uhum. Se não é proibido só pelos sábios. Agora, como a gente tem uma dúvida se esse nó é profissional ou não, se a gente fosse seguir a opinião do Rashi, teria algum problema? Pelo Rashi, o fato de ser profissional ou não, pelo Rashi faz diferença? Não, o que importa para o Rashi é se ele... É só o tempo. Se não é permanente, não teria nenhum problema. Pelo Rashi, eu posso pegar o meu sapato, mesmo que eu não sei exatamente hoje em dia qual é o nó profissional ou não, existe uma dúvida, mas como pelo Rashi, o que me importa é só o tempo que vai ficar. Como eu sei que eu vou abrir o meu sapato quando chegar à noite, eu amarro ele de manhã, eu poderia fazer um nó no sapato e mais um nó e apertar bem. Pelo Rashi não teria problema, porque isso não é permanente. Eu vou deixar só durante esse dia. E você me fala que talvez seja profissional. Hoje em dia a gente não sabe se é profissional ou não, mas pelo Rashi não me importa se é profissional ou não. Mas pela opinião do Rava Midurif, mesmo que eu vou abrir o sapato de noite, ou seja, não é permanente, mas pode ser que esse não é profissional, porque a gente não sabe hoje em dia exatamente quais nós são profissionais ou não. Por isso a gente rigora, na Alahá, na prática, a gente rigora como o Rambam Miurif, e a gente não vai fazer um nó em cima do outro. A gente não vai fazer esse tipo de nó, porque a gente respeita também a opinião do Rambam Midurif, que um nó profissional sempre é proibido, mesmo que não é permanente. E a gente não sabe hoje em dia diferenciar entre um nó permanente ou não, por isso a gente não vai fazer, quando a gente amarrar o nosso sapato, um nó em cima do outro. Mas o que a gente sim pode fazer? O que os sábios posteriores falam que com certeza não é um nó profissional? Se ele pegar e fazer o primeiro nó, que não é nada, né? Que ele só passa as duas, e aí em cima ele fazer uma, como se diz? Uma borboleta, como se diz? Uma alça, como se diz? Sim, acho que pode ser borboleta, não? Como a maioria das pessoas costuma amarrar o sapato, assim a gente faz. Primeiro a gente passa uma vez. Depois que a gente passa uma vez, a gente faz assim uma roda, um laço. E aí a gente prende o laço assim. Certo? Aí você puxa. Você faz um laço em cima do nó. O meu não ficou muito bom aqui porque é muito grosso que eu estou usando. Mas espero que vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim? Uhum. Você faz o laço em cima do nó.
e você sabe que você vai abrir o sapato naquele mesmo dia. Então, se você vai abrir o sapato no mesmo dia, é permanente ou não? Não, é permanente. Não. E se você faz o nó, em cima dele você faz um laço, como a maioria das pessoas prende o sapato, laço com certeza não é um nó profissional. Isso os sábios concordam que não é profissional. Não é nem profissional e nem permanente. Por isso não tem problema. Mas, fazendo o lavdo, fazendo a separação, se você tem um Sefer Torah, hoje em dia, a maioria das vezes, para aprender o Sefer Torah, tem uma coisa que tem aquele negócio que você encaixa, né? Tem o cinto do Sefer Torah. Mas Ou velcro ou um encaixe de cleque, né? Eu encaixo assim. Mas antigamente era muito comum ter só uma cordinha para você amarrar. Amarrava. Então fazer 2 vezes com certeza não se deve, não pode. Fazer um nó em cima, mais um nó. Mesmo fazer um nó em cima a borboleta, em cima o laço, como a gente prende o sapato, também não deve. Por quê? Fazer o laço... Vai durar mais de 24 horas. Vai ser mais que 24 horas. Você vai... Até a próxima leitura da Torá demora 2 dias entre Shabbat. De Mincha até segunda-feira, né? Exceto se é Shachris. Se é Shachris, provavelmente é melhor, porque Shachris, quando se vai usar o mesmo Sefer Torah para Mincha, então só vai ficar amarrado Algumas horas. Shachris e Mincha, não teria problema. Mas em Mincha, como você faz? Se for uma corda, você passa uma vez. Você passa uma vez, em vez de fazer um laço, você vai amarrando um pouco mais. Você passa mais uma vez e mais uma vez, até ficar mais ou menos preso, e assim você prende, entende? Não entendi como faz na prática. Eu vou mostrar de novo. Em vez de fazer o laço não é muito certo, exceto se for entre Shachris e Mincha, não tem problema, mas se for depois de Mincha, vamos dizer, então você... E também quando você faz durante a semana, você também não deve fazer o laço. Porque Por causa de chaves. Você não pode desamarrar no chave. Tem que abrir. O que você não pode amarrar, você não pode abrir. Então durante a semana você também não deve fazer o laço. Se for na quinta-feira, né? Se for na segunda, até que não tem problema. Sim, exatamente. Né? Entre a segunda e quinta não tem problema. Então você passa uma vez, que uma vez não é nada, tá certo? Você passa só uma vez. Depois que você continuar fazendo, uma vez não vai prender. Mas aí você passa por baixo de novo. E mais uma vez, você vai passando assim por baixo. Mas não é só uma cordinha, Rabino? Eu não estou entendendo isso. Não é só um cinto da toira? Sim, deixa eu mostrar melhor, só um minuto. Aqui você tem a Torá, que é o Shulchan Aruch do Alter Rebbe. Você pega a corda, você passa uma vez. Levanta um pouquinho mais, por favor. Você pega a corda, você passa ela só uma vez. Ok. E só uma vez, obviamente, ainda não é nada. Depois que você passa uma vez, você vai pegando e vai enfiando. Vai enfiando a volta. Pela volta, entende? Vai enfiando por aqui. Até prender. Aí acabou. Só faz isso. Entendeu o que eu fiz? Você vai enfiando. Pegou e fez assim. Deu uma amarradinha. Uma vez. Passou uma vez, o que sobra você vai enfiando no cinto. Na voltinha, entendi. Ok? Tá, perfeito. Ok, pessoal, vocês estão comigo? O Nuriel está entendendo ou está muito pesado? O Nuriel, ele não entende. A toira dele é de cepa, não amarra. Por isso que ele não está entendendo essa aula. Daqui a pouco vai vir a resposta, então cuidado. Ok. Demora, mas não falha. O Nuriel está quieto, é perigoso. Aí vem. Ok. Aí veio. Mashiach não, Rabino. Ok. Quem corta a barba, corta a identidade. Aí vai. Ok. Tá certo.
Vamos então agora, senhores, passar as nossas perguntas. Antes disso, vamos abrir agora. Vamos pegar a pergunta primeiro. Pegar a pergunta. Aquelas da aula passada ainda, Kosher Shelot Siman Shin Zayin, né? Shin Zayin, a primeira parte. Shin Zayin Shelot. Ok. Felipe, você pode ler? A gente vai começar agora da pergunta número 2, que é a número 1 a gente ainda não estudou. A gente vai começar da número 2 primeiro. Você pode ler, por favor, a pergunta número 2? Não estou com elas aqui. Não estou vendo na tela. Na tela o que eu estou... Não está aparecendo, Rabino, na tela. Ok, eu vou abrir de novo. Agora aparece? Agora sim. Agora sim. Ok, então vamos à pergunta, por favor, Felipe, número 2. Matai a Koshar Hayav Minatorá Lisbará Rishoná. Ou seja, matai, quando a kosher, aquele que amarra, Hayav Minatorá, ele é proibido pela Torá, Lasvará Rishoná, pela primeira opinião. Aqui, primeira opinião, vamos chamar o Rambam e o Urif. Rambam e o Urif. Vamos escolher como primeira opinião aqui o Rambam e o Urif. Quando pelo Rambam e pelo Urif, vai ser proibido pela própria Torá, não somente pelos sábios, mas também pela Torá. Tem que ter duas características no nó. Que seja permanente, né? Permanente é uma característica e a segunda... Profissional. Profissional. Quando tem as duas características juntos, tanto permanente, tanto profissional, ele vai ser Hayav pela Torá. E você pode ler, por favor, a número 3? Matai Kosher Asur Midivei Sofrim Lisvará Rishoná. Quando aquele que faz o nó fica proibido pelos sábios pela primeira explicação do Rambam e do Uriv. É quando ou ele não é permanente e é profissional, ou não é permanente e não profissional. Tem que ter, quando tem uma das coisas, ele é proibido. Então vamos esclarecer mais uma vez. Quando é proibido pelos sábios, então, resumindo, quando ele é permanente e não profissional, ou profissional e não permanente. Mas não permanente. Tem uma ou outra característica. Não tem as duas, mas tem uma das duas características. Seu Eliel, você pode ver a 4, por favor? Matai mutar af midivrei sofrim lisbará rishoná, quando não é nem permanente e nem profissional. Aí pode mutar leatrila. Aham. Quando é permitido, até mesmo pelos sábios, pela opinião do Rambam do Urif, quando ele não é permanente e não é profissional. Ok. Jonathan, você pode ver a 5? Matai Hayav Minatorá, quando ele é culpado pela Torá, Lesvará Shniá, pela segunda, conforme o Rashi e o Tur. Quando o nó é permanente, só basta o nó ser permanente. Só a característica permanente pelo Rambam, desculpa, pelo Rashi, pelo Tur, a partir do momento que o nó é permanente, já é proibido pela Torá, não me importa se é profissional ou não me faz diferença.
Eyal Zigaman, você pode ler a 6? מתי חייב מדרבנן לסברה שנייה? Quando é obrigatório de Rabanan, segundo a segunda explicação. Ou seja, pela opinião do Rashi, quando é proibido pelos sábios. Aqui eu usei uma expressão errada, que a gente pode consertar, aproveitar. Não é Hayav, e sim Assur. A expressão aqui não está boa. Matai Assur Midarabanan. Hayav se usa quando é pela Torá, aqui não está boa. Quando é Assur, quando é proibido pelos sábios, pela Svara Shniá, pela segunda opinião, que aqui a gente está chamando a opinião do Rashi. O que você acha? Quando é permanente, não? Quando o quê? Quando é permanente, não? Se é permanente, é proibido pela Torá. Quando ele dura 7 dias, né? 7 dias. Então, 7 dias, ou seja, ele fica um certo tempo. Ele não é permanente para sempre, mas também não é para um dia só, e sim para um certo tempo. Por exemplo, 7 dias é proibido pelos sábios. Não, Rabino? Fiquei perdido. Se ele vai ficar, senão vai ficar um certo tempo. Por um lado, ele não vai ficar para sempre. Por outro lado, ele também não vai ser aberto em 24 horas. Por exemplo, se ele vai ficar para uma semana, é proibido pelos sábios. Ok? Nuriel, você pode fazer a pergunta número... Agora a gente está na 7, é isso? É. Pode fazer. Nuriel, você está com a gente? Você pode fazer a 7? A gente não leu a 7. Matai mutar av miderabanan lefvará lishoná. Shnia. Shnia. Quando é permitido em Derabanan, a segunda opinião. Pelo Rashi, quando vai ser permitido totalmente também pelos sábios? Eu não me perdi, não me lembro agora. Acho que Depende do tempo, ou seja, menos era do um dia. se vai ser aberto no mesmo dia. É. Essa opinião não importa se é profissional ou não. O tempo, o que importa o tempo? Vai ser aberto no mesmo dia. O exemplo a gente deu do sapato. Ele amarra de manhã, vamos dizer, e abre à noite antes de dormir. Aí Isso pode. é permitido. Permitido. Seu Elial, você pode fazer a 8? Adin ve'atam im asa shnei sharim ze al gabei ze lo kium. Olha que Vocês vão traduzir. Adin, a lei e o argumento, a razão, se ele fez 2 nós, um sobre o outro, e não permanente. E não é permanente, mas se são 2 nós, um em cima do outro, é proibido, né? É royável. É aquele nó mais comum, certo? Que ele faz depois mais e aperta. É o nó mais banal que tem. Qual é a lei? É permitido ou proibido? É proibido. Proibido. Mesmo que ele vai abrir naquele dia, mesmo que ele faz isso para abrir no Shabat, também é proibido. Qual é a lógica? Porque é um nó permanente, né? É um nó permanente. Não. Ele vai abrir dentro de 24 horas. Vamos dizer, ele usou isso para o sapato. O sapato, vamos dizer, ele sabe que antes de dormir... Ele é um tipo profissional. Não, é porque não pode, na verdade, se ele é proibido de fazer, ele é proibido também de desatar, né? Sim, mas por que ele é proibido de fazer? Ele não é permanente. Ele vai abrir dentro de 24 horas. Ele sabe que ele vai abrir dentro de 24 horas. Por que não se pode fazer um nó, ou seja, passar uma vez e passar uma segunda vez e apertar? Se ele sabe que ele vai ter que... Normalmente ele vai abrir dentro de 24 horas. Vamos dizer, ou que ele amarra assim o casaco, ou ele amarra assim o sapato, e ele vai abrir. Ele vai abrir de noite. Ou quando ele terminar o passeio. Por que não pode? Não sei.
Quem que é? Ivo, você sabe? Profissional? Profissional. Porque a gente tem uma dúvida se esse é um nó profissional. Apesar que o nó profissional, obviamente, clássico não é esse. Esse é um nó até bem banal, vamos dizer. Mas como hoje em dia surgiu uma dúvida qual é o profissional e qual não é, a gente considera como se fosse profissional. Por isso, a gente vai evitar de fazer esse tipo de nó no Shabat. Mas, por outro lado, a gente vai ver uma alahá que vamos dizer que ele fez sem querer e aquilo estava incomodando ele. Vamos dizer, ele fez 2 nós e agora ele quer dormir, quer tirar o sapato. Ele tem um tsar, ele está sofrendo por causa disso. A gente já vê que os sábios sim permitiram. Como é só pelos sábios, num lugar de tsar, num lugar que a pessoa está sofrendo, vamos dizer, ele fez 2 nós, ele tem, vamos dizer que a calça dele era presa por uma cordinha, por um fio. Ele fez um nó e fez mais um sem querer e prendeu. E agora ele precisa ir no banheiro. Ele precisa tirar a calça, precisa abrir. Então, nesses casos, a gente vai ver que é permitido abrir. Mas, normalmente, não se pode nem fechar e nem abrir, mesmo que vai ser tudo no mesmo dia, também não pode. Jonathan, você pode fazer a 9? 9. Anivá, uma gravata al gabei kesher, sobre o nó, adin gatam. Você sabe o que quer dizer anivá? Que anivá realmente no hebraico moderno é gravata. Mas sabe aqui na alahá, nessa alahá, o que quer dizer anivá? Anivá é o laço. É como a maioria das pessoas prendem o sapato. Você passa o fio uma vez, ainda isso não prende nada. Em cima você faz um laço. Ok? Vocês estão entendendo? É a forma mais comum de prender o sapato. Isso é permitido. É permitido. O motivo por que é permitido? Porque você não está dando. Você está fazendo um nó. Como chama? Temporário, né? Ele é temporário e não é profissional. A gravata, o laço não é profissional. Ele não é muito forte também, ele não é tão forte, por isso a gente não considera ele como profissional. Então, mas se ele vai fazer isso por mais do que um dia, aí sim. Aí já não pode, porque aí ele vai ser permanente. Ou seja, se ele faz esse laço em cima do nó, esse laço, né, como se, não sei como falar em português tudo isso, né? É o laço, acho que é a borboleta, o laço, dá para entender. Sim, mas primeiro você passa uma vez aqui. Aí depois você vai ao redor, passa por baixo. Você pega os 2 extremos, né, dos fios, você passa uma vez. Quando você passa uma vez pela alahá, a gente chama isso aqui de nó, apesar que não é nenhum nó, não está preso ainda. Mas é chamado de primeiro nó, a primeira passagem. Em cima do nó, você faz um laço. Como a maioria das pessoas, eu, por exemplo, outros, costumam amarrar o sapato dele. Você faz um laço por cima do nó. Então, você pode fazer isso porque isso não é profissional, contanto que não seja também permanente, ou seja, para ser aberto dentro de 24 horas, não tem nenhum problema. Agora, a pergunta número 10, eu pergunto o seguinte, senhores. Kashash nechutim pamachat lelo anivá. Ele só pegou as 2 pontas. Ele só pegou as 2 pontas, senhores, e passou assim e não amarrou nada, só fez isso. Tem algum problema? Não, isso é como a gente faz a toira. Até permanente também pode. Isso daqui não é nada. Só passar uma vez, pode fazer até mesmo permanente, porque isso daqui não é chamado ainda de amarrar pela... Ficou claro o que ele fez? Ele passou uma vez, nem um laço ele não fez nada em cima. Agora, a pergunta número 11.
Kashar et rosh hachut pam achat. Ele fez só uma vez, mas não como eu mostrei antes. Antes eu mostrei que ele fez uma vez quando ele tinha duas coisas, 2 cordas, 2 fios, e ele fez uma vez sem amarrar, não fez nada, pode fazer mesmo que é permanente, também não tem nenhum problema fazer isso. Mas agora ele fez também só uma vez, mas ele fez isso com um fio só. Ele pegou um fio só, ele faz uma vez e aí amarra. Ele só fez uma vez. Pode ou não pode? Pode. Não pode. Porque aqui o nó ele vai ficar firme. Quando a gente fala um nó firme, a gente tem uma dúvida se ele é profissional ou não. Se você pega o katse, como se fala o katse em português, o extreme do fio, e você faz uma vez, e você aperta, aquilo vai ficar bem apertado. Então, esse tipo de nó fica bem apertado, ele é igual a pegar os 2 fios, passar 2 vezes. É o mesmo resultado, vamos dizer. Você passa uma vez, 2 fios, e depois você passa a segunda vez, você aperta, fica bem apertado. Isso é proibido. Também, se passar uma vez só, se são 2 fios, você passa uma vez só, não tem problema. E aquilo não fica apertado. Mas se é um fio e você passa uma vez, aí sim é proibido. Tá claro isso? Rav, nó de gravata, quando a gente puxa a parte que fica de baixo, né, e ela sai e desata completamente, é um nó permitido fazer, não é? Você entendeu o que quer dizer? Ele puxa assim, eu dei o nó, aí depois eu quero desatar, basta eu puxar a parte de baixo da gravata, aquela a parte que fica ela vai desfazer. E aí ele se desfaz completamente. Então isso não é um nó, né? Verdadeiro. Os acronim, eles falam que se é um nó que você puxa, ele desata, não é considerado um nó. Assim os acronim escrevem. Ok, agora a gente vai passar para o Alter Rebbe. Vamos ver o que o Alter Rebbe fala. Avino, Sim. e o nó do talit no Shabbat? Aí não pode. É porque é profissional, né? Porque é para sempre, é permanente. Permanente. Mas tipo, você tem um talit só. Você pode dar um jeitinho, não dá um nó fechado. Você só vira o fio sem puxar, sem fazer apertar, sabe? Também não pode, porque eu acho que decreta para ele não chegar a apertar. Mas daí, se você não fizer isso, você não vai poder usar o talit. Mas pode ser que se só tá a parte a última parte está aberta, ainda está cacheiro o talit. Vamos dizer, o último não abriu. Se os outros nós ainda estão, acho que está cacheiro ainda. Eu posso verificar para ter mais certeza. Mas que eu me lembro, obviamente tem que fazer todos os nós, mas se abrir o último ainda está cacheiro para poder usar, fazer a brachata. Assim que eu me lembro. Não, eu entendi, mas não, a questão é que eu vi isso aqui acho que com uma cooler. Você pode virar o fio sem apertar ele, entendeu? Eu vou verificar de novo, que eu saiba, a gente não vai fazer isso para não chegar a apertar por É uma coisa que acontece muito em Shabbat. Sim. Eu vou verificar de novo isso. Mas o que eu queria falar mais sobre isso também, por isso até tinha opiniões que falavam sabe que antes de começar a reza a gente costuma verificar o talit e apertar o nosso tá meio fraco. Mas não no Shabbat, né? Shabbat não Tem pode. opiniões que falam para não verificar o talit no Shabbat, para a pessoa não acabar apertando. Mas o nosso costume é sim verificar, mas não apertar, tomar cuidado. Você pode até separar os fios que enroscaram um pouco, mas não apertar os nós no Shabbat. Mas se está quase caindo, pode aproximar um pouco sem apertar, né? Para que o nó não se desfaça completamente. Apenas aproximar para o nó, para ele não cair. Aproximar é apertar, né? Não pode reforçar o nó no Shabbat. Mesmo reforçar, também não vai chegar a apertar o nó. Só para ele não desatar completamente. Tá falando assim, né? Se o negócio está mais ou menos assim, ó. Sim. Meio frouxinho, né? Que eu saiba, não. Mas eu vou verificar de novo para ter mais certeza.
Porque você tá, na verdade, aproximando a apertar, mas eu vou verificar isso na próxima certeza. Ok, vamos passar agora ao Alter Rebbe. Vamos ver. Shin Yud Zayin. Primeira parte. Alter Rebbe. Ok. Vou falar uma ideia racídica. Tinha um rabino Litvesher, um rabino Litai. Ele era uma pessoa, eu diria, Shamaim, um judeu inteligente. Acho que era o rabino Emun, se não me engano. E ele até fez bastante kiruv, aproximou os judeus e tal. Ele entrou no Rebbe. Depois da Echidut, perguntaram para ele que impressão ele teve do Lubavitcher Rebbe. Aí ele falou, o Lubavitcher Rebbe, por um lado, é uma personalidade muito interessante, porque, por um lado, ele é um grande gaon, ele é um sábio muito extremo, da Torá muito forte. Por outro lado, ele tem uma fé nas palavras dos sábios como uma safta, como uma velha, uma senhora idosa. Tipo, as pessoas mais, tipo, uma senhora idosa, assim, tem mais fé, assim, não tem muito conhecimentos. Mas ele falou, o Rebbe, ele tem as duas coisas, tanto tem conhecimentos, tanto tem a fé como uma avó velha. Porque eles comentaram, ele estava falando com o Rebbe sobre o assunto que os sábios falam quando você estuda a Torá de um tzadik, aquele tzadik, os sábios, os lábios dele no túmulo falam junto com você as palavras que você está estudando daquele sábio. Assim está escrito os nossos sábios nos ensinam. Sfatav dovevot bakever. Os lábios daquele tzadik, você está falando os ensinamentos dele, eles estão, os lábios do falecido tzadik, estão falando aquelas palavras no túmulo também. E ele falou que o Rebbe acredita nisso no sentido mais simples da palavra. E realmente os lábios se movimentam lá no túmulo. Ele ficou impressionado com a fé simples do Rebbe, apesar o Geonut por um lado, mas a fé simples pelo outro lado. Ok. Agora a gente vai começar o Seif Aleph. Ivo, você pode ler para a gente, por favor, o começo do Seif Aleph? הכושר והמתיר הן מאבות מלאכות, שכן במשכן היו צידי חילזון, שנים קושרים ומתירים ברשותיהם. Ok, para aqui, por favor. Só um minutinho. Vamos tentar traduzir o que o Alter está nos ensinando. Hakosher é aquele que... Ata um nó. Ata um nó. Ve'amatir é aquele que... Desata o nó, abre o nó. Hen me'avot melachot. São os trabalhos primários do Shabat. A gente sabe que tem 39 trabalhos que são proibidos no Shabat. Esse assunto de abrir o nó, de fechar o nó, é um dos 39 melachot, mas a gente tem que ver aonde no Mishkan tinha esse assunto de fazer nó. Quando a gente encontra o assunto de fazer nó, Sheken ba Mishkan, pois no Mishkan o que acontecia? Os caçadores de Hilazon, pescadores. Pescadores de Hilazon, sabem o que é o Hilazon? Molusco. O que usava o Hilazon? Para que usavam ele? Fazer o tchelet. A tinta do pellet, que era usada na produção de uma parte dos tecidos do Mishkan. Então, aqueles pescadores do Hilazon, o que eles faziam? Mas isso aqui é na época de Mashiach, não é agora, não? Na época do Não, Mishkan. se fazia isso. Na época do Mishkan tinha. Não, mas eu estou perguntando, a Alahá aqui não é para esses dias de hoje. Daqui se aprende as melachot do Mishkan, a gente aprende que é proibido hoje em dia a gente fazer um nó.
A gente aprende das coisas que eram usadas no Mishkan. É verdade que hoje em dia não tem mais, a gente não conhece o Hilazon, mas os nós a gente conhece. Não pode fazer os nós. Aliás, tem pessoas, tem certas comunidades que elas falam que elas conhecem o Hilazon, e aqui em Israel tem certas comunidades que usam a tinta azul no tzitzit hoje em dia. Mas em Lubavitch, a gente tem uma Mesoret, a gente tem uma tradição que o Rebbe Areshab falou que o Hilazon vai voltar para a gente só quando o Mashiach chegar. Então, obviamente, a gente não vai usar essa tinta como eles usam. Enfim, mas para fazer o Mishkan, aqueles pescadores de Hilazon, o que eles faziam? Koshrin, segue laivo, Koshrin, eles amarravam o matirim e abriam os nós. Das redes deles. Das redes. Shekol. Reshotot, Asuyot, Ksherim. Todas as redes eram feitas de nós. Vários nós. Kishrei Kayama. E esses nós são nossos permanentes da rede. O Pamim, Shetzarich, Litor, Hutim, que eles precisam de vez em quando pegar umas cordas. Meresh Etzor pegar dessa rede e o Yossi falou trocar de rede, então eles tiram uma corda, um fio da rede e põe em outra. Uma tirmicana ele solta, desata daqui numa rede e ata na outra. Aham. Então, daqui a gente aprende pela Torá, a fonte do de amarrar é desses caçadores, desses pescadores, como se falou do Hilazon, que eles amarravam a rede um nós e às vezes precisava acrescentar de uma rede para outra, então eles abriam de cá e pregavam lá. Yonatan, você pode seguir, por favor? Sim. O Minatoire Eino Chayav. Pela Torá, ele não é Chayav, não é culpado. Ela somente Al-Kesher Shel Kayom, somente um nó permanente. Ou seja, esses não eram caso, porque amarrava, tirava. Não, ele fala que sim, porque o que acontece? Quando eles amarravam a rede, a ideia era para deixar assim para sempre. Só que o que às vezes acontecia é uma mudança de plano, vamos dizer, eles resolviam passar de uma rede para outra, mas que o plano original era deixar a rede assim direto. Mas mesmo nó que você deixa direto, às vezes a pessoa pode mudar de ideia, vamos dizer, mas entende? Na hora que ele prendia, a princípio era para deixar assim o tempo inteiro. Por que ele fala então, Minatoire Eino Chayav, ela Al-Kesher Shel Kayom? Porque a intenção na hora que ele amarrou era para deixar ele para o tempo inteiro. Não tinha uma intenção de tirar, de abrir aquele nó. Mesmo nas redes... Mas se ele abriu e fechou, ele não é Chayav, é isso? Se ele... Como? Então, quer dizer, o que sai daqui é que é uma rede que ele pegava, ele amarrava para ficar. Mas se ele desatou, num curto espaço de tempo... A intenção. Na hora que ele estava amarrando, ele sabia que ele ia ter que abrir aquilo uma certa hora, então ele vai ser patur. Ah, então é isso, Só se ele deixa. Dehainu, ou seja, Shekoshro al derech sheishaer kol zman shefshar loi, se ele amarrou para deixar todo o tempo que ele pode, liot kayam, para ficar lá permanente, kol zman shelo yitzarech loi latiro, e todo o tempo que ele não precisa, ele não desamarra, mesmo que pode ser que ele vai precisar desamarrar, Bisman Karov, logo em breve, Veitireno, e ele desamarrou,
apesar disso, oi, o que shekoshroi eino kotzev, já que ele, quando ele amarrou, ele não lo kotzev zman bedato, ele não tinha fixado um tempo que ele ia ficar, que ele logo iria desamarrar, matar e atereiro quando ele iria desamarrar, vefshar sheishar ken, seria possível que ia continuar assim, Leolam, Areizé, Nikra, Kesher Shekayom. Aí sim, nesse caso, ele é considerado um Kesher Shekayom, um nó permanente. Vechayavim al Kshirosei veal Atarosei. E aí ele é Hayav, ele é culpado sobre o amarrar e o desamarrar. Ok, para aqui um pouco, por favor. Então aqui a gente vê a ideia quando é proibido pela Torá, quando ele amarra aquilo com a intenção de ficar para sempre, apesar que pode ser que depois ele resolve mudar de ideia, ele precisa passar por um lugar, ele abre, mas na hora que ele amarrou, ele não tinha um tempo que ele ia abrir. Ele por enquanto ele deixa para sempre. Então isso é proibido pela Torá, tanto fechar esse nó, tanto abrir ele. Depois o Alter Rebbe segue, aval, porém, im kotzev bedato Eizesman, se ele fixa um certo tempo, Shaz é tirando bevada, e que aí quando chegar aquele momento, ele sabe que ele vai abrir, afilos manaroch meod, mesmo que o tempo que ele vai deixar preso é muito longo. Vamos dizer, colocar um prisioneiro na cela e vão prender ele por 50 anos. E alguém vai lá e faz o nó para prender ele lá. Então esse nó não é Shel Kayamá pela Torá, não é um nó fixo. Porque ele sabe que daqui 50 anos ele vai abrir, apesar que ele está prendendo por um tempo muito longo. Já aquelas laços das redes dos caçadores de Hilazor, quando eles fechavam, eles não tinham tempo que eles iam abrir depois. Eles fechavam o nó para deixar o tempo inteiro. Depois podia mudar de ideia, mas a princípio, já aqui, ele já sabe na hora que ele está fechando o nó, um certo tempo que ele vai abrir aquilo depois. Esse nó não é fixo, minateira. O patur, ele vai ser isento. Ben al kshirató, tanto na hora que ele amarra, ben al atarató, tanto na hora que ele abre. Desamarra. Aval me divrei soifri, mas pelos sábios, nikraz egam ken shel kayamá, também é considerado um nó fixo. Oil veomed leitkayem eizesman, já que ele vai ficar um certo tempo mais longo, já é proibido pelos sábios. Ve'asur ben lekashó, é proibido tanto amarrar, ben latiró, tanto abrir. Aval, porém, imei no med leitkaim klal, se não vai ficar permanente nada, ela latiró beyomó, ele vai abrir no dia, ou seja, menos do que 24 horas, Kegon ksharim shebimal bushim, como os nós das roupas, o minalim e dos sapatos, Shekshelovshan shacharit, ele veste aquilo de manhã, poshrani amarra, o que se postani quando ele tira a roupa ou tira o sapato arvit de noite, matiran ele abre aquele nó, mutar le kashrano le atiran no Shabbat, ele pode amarrar e abrir no Shabbat. Agora, ok. Depois no Seif Beit, o Alter Rebbe traz. E Yeshomrim tem uma opinião que fala, Seif Beit. Yeshomrim tem uma opinião que fala, Shein Chavim Minateira, que não é proibido pela Torá, Afilo al Kesher al Med Leitkayem, mesmo que é um nó permanente, Leolam para sempre, ele quer no Maselman, ele tem que ser também um nó profissional. Não basta ser permanente, tem que ser também profissional. Qual a opinião é essa, pelo que a gente viu na nossa prévia? Rambam Yurif. Rambam Yurif tem que ser tanto profissional, tanto permanente. Não. Aval, Kesher Sheumaseuman, se ele é profissional, afilo eno asui leitkem klal, mesmo que ele não é permanente, ela le atirou beomó, mas ele vai abrir no próprio dia,
Ou seja, ele é profissional, mas não é permanente. Assume deveria sofrer, é proibido pelos sábios. Lekashol leatiró be-Shabbat. Amarrar e abrir no Shabbat. Zeirá decreto mishum keser maseuman asur leitkayem. Para não chegar a fazer um nó profissional e permanente. Leolam, para sempre. Shechavim alav min Torá, que é proibido pela Torá. Você vê que eu pulei aqui algumas linhas. A gente caiu aqui, hein? Deu uma caída aí. Acho que eu dei uma caída aqui. Eu achei que está com Já fome. levantou. Quer dar um intervalo aí. Fez um intervalo hoje. Aí foi a internet está contra mim, eu tô vendo. Ah, foi a tua ou foi a minha? Foi a de todo? Foi a tua? Foi a minha. Rabino, foi do Natan, não vi. Aqui apareceu. Você quer sabotar o churro, Rabino? Isso é bom na hora da prova, sabe? Se tem prova pelo Zoom com o Rabino chamado, qualquer coisa. Caiu. Qualquer coisa dá uma caída assim, você pode tentar dar um jeitinho. Rabino, você esqueceu do intervalo hoje, hein, Rabino? Ok, eu só vou mais um pouquinho, já vou dar um intervalo, só mais um minutinho para concluir aqui o que a gente estava vendo. O Nuriel, ele quer comer o lanchinho dele. Tem um Agora lanche. o Peter está com fome, Rabino. Tá certo, eu também estou com fome, para falar a verdade, mas... Então, só concluir... O Nuriel quer pular corda. Fazer uns nós aí. Melhor pular corda que pular cerca. É isso Tá aí. bom. Lecatrila Riber. Você me lembra, tinha um rabino que ele estava... Ele era novo, ele era do exterior. Ele estava explicando para o pessoal o que quer dizer Lecatrila Riber. Ele falou, ele vai lá e pula a cerca. Todo mundo começou a rir do rabino, coitado, não entendeu o que é o problema. Pegou mal, hein, Rabino? Pegou mal, hein? Foi mal essa. Bom, então, só concluindo aqui, o que a gente viu, então... Vamos voltar nesse aval aí, Rabino? Pode? Como? Vocês estão vendo aqui a tela? Sim. Pode voltar do aval? Sim. Aval Kesher Shoma Seuman, um nó que ele é profissional. Afilo Ein Asui Leit Kayem, mesmo que ele não é para durar. Permanente. Claro, nada. Ele aleatirou bemol, vai abrir naquele dia. Assume deveria sofrer, mas é proibido pelos sábios. Lekashrou leatirou, para amarrar e para abrir, Shabbat, no Shabbat. Zeirá decreto, Mishum Kesher Maseuman, para não fazer um nó profissional. Asui Leit Kayem não lá, vai ficar para sempre. Shechavim alav minateira, que é proibido pela Torá. Então, resumindo, se você tem um nó profissional, por essa opinião, se ele é profissional, ele vai abrir no mesmo dia, pelo Rashi, pelo Rambam, pode ou não pode? Pelos sábios, pode ou não pode? Não. Ele é profissional, mas vai abrir no mesmo dia. Não pode. Não pode. Pelos sábios, não pode. Por isso a gente não faz dois nós banais. Por causa desse motivo. Isso que o Alter conclui. Pela rena agula por isso tem o costume de tomar cuidado. שלא לקשור או להתיר שום קשר של שתי קשרים זה על זה. אפילו עומד להתירו ביומו, מפני שאין אנו בקיאים איזה קשר נקרא מעשה אומן. Por isso a gente não faz dois nós um em cima do outro e aperta, apesar que ele vai abrir no dia o sapato, ele faz um nó e mais um nó e aperta, a gente não faz pela dúvida que talvez isso é um nó profissional que a gente não pode fazer. Ok, mas se ele fazer um nó em cima disso, fazer um laço, aí já não teria problema. Ok, então a gente vai agora fazer um pequeno intervalo, senhores. Daqui a pouco a gente passa aí para o segundo round. A gente vai seguir daqui a pouco. Olha, Rabino. Pessoa certa, não sei, vai ser a pessoa menos pior, né? Sim. É isso aí. Tem que chegar Mashiach mesmo, é isso aí.
como fala, a gente não quer presidente, a gente não quer prefeito, vereador, a gente quer o Melech HaMashiach. Amém. Amém. Exatamente. Ok, então. Vamos lá, então, senhores. Vamos retornar ao Alter Rebbe. Ok. Vocês estão vendo aqui o Alter Rebbe que eu abri na lousa? Estamos. Ok. Então, aqui a gente viu no Alter Rebbe que é proibido fazer no Shabat 2 nós, um em cima do outro. Eu já mostrei antes, mas como o Israel chegou agora, eu vou mostrar de novo. Perdão. Você não pode pegar no Shabat 2 fios e passar uma vez. Passar uma vez não tem nenhum problema, mas passar uma vez e depois passar mais uma vez e apertar, esse é o nó clássico. A gente não pode fazer no Shabat. Qual é o motivo, seu Elial? Por que a gente não pode fazer no Shabat? Mesmo que eu sei que eu vou abrir no mesmo dia esse nó. Por que eu não posso fazer isso no Shabat? Qual seria o motivo, a lógica? Porque a gente não sabe se ele é um nó profissional ou não, né? Exatamente, porque a gente tem uma dúvida, a gente não é baqui, einanan bekiin, diz o Alter Rebbe, a gente não é perito para saber esse kesher nikra maseh uman. Qual é o kesher que é chamado de maseh uman? Por isso mesmo esse nó que é meio banal, 1 e mais 1, também não pode fazer. É proibido tanto amarrar e tanto abrir esse tipo de nó, mesmo que ele vai abrir no mesmo dia. Diz o Alter Rebbe, aqui na linha 21, Vekol Kesher Amitz, a gente está na página, no Shin Zain, primeira passagem, na página 2, na linha 21. Vekol Kesher Amitz, todo nó forte, Shou Kashur Hadek Eitev, que ele está bem preso, Yesh Leistapek Bo, tem uma dúvida, chama Zé Maseuman. Talvez esse é um nó profissional, talvez não. E tem a opinião do Rambam que um nó profissional não pode fazer. Tem uma outra opinião, a gente já falou tudo isso. O Alter Rebbe também traz a opinião do Rashi, aqui eu não vou voltar muito. Veiesh Omrim, aqui na linha 14, o Alter Rebbe traz a opinião do Rashi que não depende se é profissional ou não, tudo depende em relação ao tempo. Se vai ficar permanente, não vai ficar permanente. Ok, mas vamos seguir por enquanto. Agora o Alter Rebbe fala aqui uma regra interessante sobre isso, na linha 23. O Mikol Makom, porém, Bemakom Tsar, numa situação de sofrimento, de angústia, Enachmir Bedivrei sofrimento. A gente não precisa rigorar numa coisa dos sábios. O Mutal Tiró pode abrir e meio no meio de Kemkal, se não era para ficar fixo. Como a gente trouxe o exemplo, vamos dizer, ele tinha pego o sapato e quando ele amarrou, por engano, alguma coisa, ele passou uma vez e depois, por engano, qualquer coisa, ou ele ia fazer um laço, mas por engano ele deu mais um nó, prendeu e fez esse nó. E aquilo está fazendo para ele um tsar, está fazendo para um sofrimento. Vamos dizer, ele quer dormir agora, é muito desagradável para ele dormir com um sapato, ele quer abrir. Ou, vamos dizer, eu dei um exemplo, vamos dizer que ele tinha a calça, era com fio, ele deu um nó e mais um nó, apertou, e agora ele precisa ir no banheiro, precisa fazer gdoilim, tainim, não sei o quê. É uma angústia, ele pode abrir. Aqui a gente não rigora tanto. Ok. Agora não está claro no Alter Rebbe se numa situação de angústia você pode também amarrar esse nó. A princípio, se ele fala que você pode abrir, você pode também amarrar. Porque abrir e amarrar sempre vão juntos aqui nesses alacotas. Mas claramente o Alter Rebbe não falou. O Alter Rebbe falou claramente que você pode abrir. Então não sei se está claro se você pode ter se é uma situação ao contrário. Você tem uma angústia que você precisa amarrar esse tipo de nó. Também pode ou não pode? Parece que sim, mas não está escrito claramente no Alter Rebbe. Está escrito claramente que você pode abrir. Isso está escrito.
Diz o Alter Rebbe no Save Gimel. Seu Elial, você pode ler um pouco o Save Gimel? במה דברים אמורים בבית קשרים זה על זה, אבל em que Caso está se tratando de dois nós que estão sendo amarrados um sobre o outro, אבל קשר אחד ועניבה על גביו אין להסתפק בו. Agora, um nó e um laço sobre esse nó, aí não há porque ter dúvida. להסתפק, né? Tá certo. Não tem dúvida sobre isso. Aqui eu só quero frisar que pela Halahá, quando a gente fala um nó em cima dele, um laço, um nó ele quer dizer passar uma vez. Passar uma vez, isso ele chama de nó, apesar que ainda está totalmente solto. Isso quer dizer, ele faz um nó, quer dizer, ele passa uma vez, em cima ele faz o laço, como as pessoas costumam fazer o sapato. Passa uma vez e faz o laço em cima. Isso quer dizer o nó com o laço em cima. Ele está pekbo, não tem nenhuma dúvida, claro, nenhuma. Bekesher Maseu Man. Quer dizer, que isso aí não é, na verdade, que não é um nó profissional. Né? Exatamente. O mutar lekashro, velhatiró, e pode se amarrar e se desatar, bechol inyan, e menor o medo leite kayam claro. Que não vai ser também permanente, né? Se não é permanente e passa uma vez e dá um laço, não tem nenhum problema. Como? Para continuar? Continua assim. ואימנו אלא קשר אחד בלבד, בלא עניבה, על גביו אינו נקרא קשר כלל, ומותר לקשרו ולהתירו, אפילו אם עומד להתקיים לעולם. Quer dizer, se ele é um nó só, um nó só, e sem o laço em cima dele. Deixa eu ver quem é. Então não se chama nem de kesher. Ele pode se atar e desatar, mesmo se ele vai ficar permanente. Ou seja, se ele passa só uma vez... Isso, uma vez, né? Uhum. E depois não prende mais, isso mesmo que ele vai deixar isso permanente, vamos dizer, se ele, vamos dizer, tem um saco de lixo, então, apesar que o saco de lixo, vamos dizer, quando ele prende, ele não vai abrir depois. Ele prende e deixa fechado. Ele pode pegar a ponta do saco de lixo, duas pontas, pegar assim e fazer assim. Fazer uma vez só, sem dar um segundo nó, não tem nenhum problema. Mesmo que ele não vai abrir depois. Ok, segue mais um trecho. Ele ouve, Kolzé. Kolzé, Kosher, Beit Varim. E tudo isso em relação ao nó de dois Varim. Coisas, dois fios. Beyachad. Isso aí, tudo em relação a pegar dois fios e juntar, né? Aval imasa kesher berosh echad. Agora, se ele fez um nó num fio só, né? Na ponta de um fio. Na ponta de um fio só, berosh echad shel hevel, ou hut. Hevel é... Corda. Né? Ou hut, um fio, ou meshihá. Meshihá também é um tipo de fio, não sei exatamente a diferença. De nó que veit ksharim ze al ze lechol davar. A lei é como se fosse um nó em cima do outro. Né? Exatamente. Apesar que ele passa só uma vez, mas se a ponta da corda, ele pega a ponta, passa uma vez e aperta, ele já fica obviamente bem preso. Então, é proibido no Shabat. Mesmo que ele vai abrir naquele dia, também é proibido. Ok, vamos ver as perguntas, a segunda parte das perguntas. Ok.
Shin Yud Zayin Beit. Um minuto. Shin Yud Zayin Beit. Alguma coisa está indo meio devagar aqui, só um minuto. Shin Yud Zayin Beit. Aparece na tela as perguntas? Não. Ainda Tá não. pensando aí. Abriu, mas não foi. Abriu agora? Eu abri. Ok. Agora sim. Ok. Pergunta número 1, senhores. Yesh letzayen, a gente deve frisar Shedina Tarat Kesher, que toda a nossa relação e a nossa lei em relação a abrir um nó no Shabbat, não fechar o nó, e sim abrir o nó. Quando abrir um nó pode, quando não pode. Imasumi Doraisa, quando abrir o nó vai ser proibido pela Torá, ou Drabanan, ou vai ser proibido só pelos sábios, ou Mutalegamel, ou até vai ser permitido totalmente, e Etalui vai depender do quê? Não em relação a fechar o nó, em relação a abrir o nó. Quando é proibido pela Torá abrir Ele vai o nó, acompanhar a lei de fazer o nó. acompanha a lei de amarrar o nó. Se amarrar aquele nó é proibido pela Torá, então abrir aquele nó vai ser proibido pela Torá. Se amarrar aquele nó é pelos sábios, então abrir aquele nó vai ser proibido pelos sábios. Se amarrar aquele nó é permitido totalmente, até mesmo pelos sábios, então também abrir aquele nó vai ser permitido também pelos sábios. Felipe, você pode ler a pergunta número 2, por favor? Sof Saif Beit, Ma Hatiro, Bemakom, Sara. O que foi Não. O que foi permitido numa situação de angústia, de sofrimento? Sofrimento. Ele até desamarrar se foram feitos 2 nós no caso de sofrimento, como o caso da calça que ele amarrou com 2 nós e precisa ir no banheiro. Exatamente. E como aquele nó já não era para ficar para muito tempo, era só para um dia. E é um caso de sofrimento, apesar que ele deu 2 nós, que a gente falou que não pode nem abrir nem fechar. Mas no caso de sofrimento, os sábios não decretaram, e aí seria permitido. Ok. Mas aí Agora, é no caso só de nó de Rabaná, né? é um caso de nó de Rabanan, que ele não não era permanente. Era um nó para um dia só. Só que o que ele deu 2 vezes, que não se deve, mas numa situação de angústia ele pode abrir aquilo, os sábios permitem ele abrir. Ok, agora a gente volta para o Alter Rebbe. Tem mais um ponto que eu queria mostrar no Alter Rebbe também, que eu esqueci de frisar. Esqueci até de fazer perguntas sobre isso. Mas eu acho interessante frisar isso, só um minutinho. Em relação ao... a gente falou que se o nó ele não é profissional e ele é, como se diz, ele não é permanente, você pode abrir e fechar no Shabbat. O que quer dizer que ele não é permanente? O Alter Rebbe falou que ele é menos do que 24 horas. Ele vai ser... Ele atirou bem o nó, aqui na linha 16, ele vai abrir no mesmo dia. Como no sapato que ele veste de manhã e abre à noite,
uma roupa que ele amarra de manhã e abre Coloca que você tá, Rabino? Isso eu voltei aqui para Seif Aleph. Tá, não, Só frisando as coisas que a gente já viu. E quer dizer uma coisa que não é permanente, que pode fazer no Shabbat, e é para o mesmo dia. Mas eu queria só frisar, tem mais uma opinião Alter Rebbe. Tem uma segunda opinião, aqui no Seif Beit, na linha 26. Uma opinião que diferencia do que a gente falou antes. Veja, também tem certas opiniões que falam שכל קשר שאינו עומד להתקיים 7 ימים, אינו נקרא קשר של קיימא, אפילו מדברי סופרים ומותר. Tem opiniões que falam, não como a gente falou antes, até 24 horas. Tem opiniões que falam até 7 dias, também pode. Ou seja, até 6 dias, 23 horas e 59 minutos, ou seja, um pouco menos do que 7 dias, ainda poderia. Não como a gente falou, até 24 horas. Por essa segunda opinião, poderia ser até 6 dias, 23 horas e 59 minutos também poderia ser. Mas ele fala que a gente rigora sobre isso. Por isso eu não frisei muito, porque a conclusão do Alter Rebbe é rigorar. O Leinian Aloch, no final do Seif Beis, a gente rigora como a primeira opinião, que só até 24 horas pode. Ele quer só num caso de grande necessidade, só através de um goi. Se é um nó que é para até uma semana, e tem uma grande necessidade, pode permitir através de um goi, mas para um id, a gente segue só a opinião de 24 horas, não mais. Ok. Agora a gente passa para a segunda parte do Alter Rebbe que a gente imprimiu aqui, a continuação do Shin Yud Zayin. Continuação do Alter Rebbe. Aqui no Seif Hei, o Alter Rebbe fala sobre Nishmetu lo retzuat minal vesandal. Se saiu os fios do sapato ou da sandália dele do lugar. Só que aqui a gente não vai entrar muito nesses detalhes, porque os sapatos antigamente eles eram diferentes de hoje em dia. As formas como ele era amarrado, o amarrado fazia parte da formação do sapato. Hoje em dia os sapatos eles são diferentes, mas a gente vai falar algumas coisas sobre isso que o Piskei Teshuvos traz, que é um livro mais moderno. Então eu vou dar uma comentada agora sobre isso. Vamos então abrir a folha de perguntas. Está aparecendo na lousa? Tá. Ok. Pergunta, ok, a gente pulou a 3, eu já vou falar, depois a gente vê no Alter Rebbe, confere lá dentro. Kesher de Rabanan letzorech mitzvah, para uma necessidade de uma mitzvah, o Alter Rebbe falou que é permitido fazer um nó que é proibido só pelos sábios. Tinha um caso na Mishnah de uma Masechet Shabbat, que eles precisavam medir uma mikve para ver se a mikve estava com a quantidade certa ou não. Então eles fizeram um nó que era proibido pelos sábios para prender uma pedrinha, alguma coisa para afundar, acho que dentro da mikve, para poder ver se tinha a medida mínima. Como eles fizeram esse nó que é proibido pelos sábios, porque como é uma coisa de mitzvah, era para medir a mikve, então a gente permite isso. Não sei se é um caso muito comum assim, mas enfim. Depois a gente vê no Piskei Teshuvos Srochnal, em relação ao nosso sapato, que a gente tem sapato e você tem o Srochnal. Como? O que é Sroch? Sroch é o fio do sapato, como em português tem Cadarço. Cadarço. Cadarço, sim. O cardaço ou cadarço? Cadarço. Cadarço. Cadarço do sapato, você pode colocar no Shabat o cadarço no sapato? Não o sapato de antigamente, mas o sapato de hoje em dia. Aqui ele traz algumas regras, o Piskei Teshuvos. Primeira coisa,
um fio que é difícil colocar, que os furos são muito pequenos, você precisa de um palito para empurrar o fio, de uma agulha para ajudar a empurrar o fio, porque o buraquinho é muito fino. Não pode no Shabat colocar esse tipo de coisa. Mas se o buraco é maiorzinho, você consegue colocar com certa facilidade o cadarço nos furos do sapato. Ele traz que se o sapato colocar, devolver os sapatos, vamos dizer, se pertencer àquele fio a um certo sapato, ele quer só devolver, vamos dizer, saiu do lugar, ele quer devolver, e não é um buraco muito pequeno, é um buraco que você vai lá e coloca o cadarço, e só está devolvendo, ele fala que não tem problema. Mas, se é um fio novo num sapato novo no Shabat, não pode, porque você está, de certa forma, você terminando de preparar aquele sapato naquela hora. Quando você vai colocar um fio novo no seu sapato novo, você não vai poder fazer isso no Shabat, porque você vai deixar aquilo para sempre. E você não pode fazer isso no Shabat. Ele fala, exceto num caso que você sabe que você vai tirar o fio do sapato depois do Shabat, aí você poderia. Que caso você sabe que você vai poder tirar depois do Shabat? O cara vai usar para outra coisa, o cadarço. Ele está usando só para amarrar o sapato, mas depois ele vai usar. Então, hoje em dia, acho que uma coisa mais de pobreza, que o cara talvez tinha duplo uso para o fio do cadarço. Aham. Vamos dizer um caso extremo que o cara só tem um cadarço que ele passa de um sapato para o outro. Por exemplo, ou usa para até outra coisa que não seja sapato, sei lá. Ele pega um fio que não... Para amarrar o negócio da calça, para a calça não cair. Um fio que não pertence ao sapato. Outras ideias que ele traz aqui, vamos dizer que ele pega um fio com uma cor que não combina com aquele sapato, que ele sabe que depois do Shabat ele vai ter que tirar. Ou vamos dizer que ele pega o fio e ele não coloca em todos os buracos direitinho. Ele passa só no começo do sapato e só perto do final. Aí ele sabe que depois do Shabat ele vai ter que tirar e prender de novo, porque não está preso da forma correta. Então, concluindo de novo em relação ao cadastro, Pisketchuvas fala 3 coisas. Primeira coisa, se é um furo apertado e precisa de palito ou agulha para enfiar os fios, é proibido de forma total. Se é um furo amistoso, que você pode colocar de forma mais livre o cadarço, depende de 2 coisas. Se é devolver o fio daquele sapato para aquele sapato que saiu do lugar ou qualquer coisa assim, pode. Mas se é colocar um fio novo num sapato novo, não pode. Se vai ficar o fio sempre, exceto se é de forma que ele vai tirar depois do Shabat. Como, por exemplo, se a cor do fio não combinava com aquele sapato, ele sabe que ele vai ter que tirar. Ou se ele prende o fio de forma diferente, ele prende, vamos dizer, só no começo, só no final, ele vai ter que tirar depois do Shabat e arrumar de novo, aí poderia. Ok. Então, peraí. Agora, o fio, então, são 3 coisas. O fio apertado não pode. Exatamente. Livre. Fio médio depende. Né, depende se você devolver o fio do sapato. Vai devolver o fio do sapato que já estava antes do Shabat. Você vai colocar um fio novo no sapato novo. E qual que é a terceira? Se era um fio novo no sapato novo. Aí não pode. Não pode, mas tem certas formas que dá para permitir. Se ele faz de tal forma que ele sabe que ele vai ter que tirar depois do Shabat. Por exemplo, se é um fio que a cor não combina, que ele prende de forma errada, que ele só coloca o fio no começo e no final, não passa por todos os furos, aí também pode. Ele vai ter que tirar logo depois do Shabat. Ok. Agora a gente vê no Sof Seif Hei. Vamos abrir o Alter Rebbe. No final do Seif Hei, a gente tem aqui o seguinte. Ve'asur, e é proibido. Vocês estão vendo o Alter Rebbe? Não estão vendo, né? Não. Okay. Agora apareceu?
Sim. Aqui o Alter Rebbe traz no final do Seifei, nas últimas linhas, nas últimas 4, 5 linhas, Ve'asur mishum tikun kli, é proibido consertar um utensílio no Shabat, um objeto no Shabat é proibido consertar. Ve'chen adin, assim também além, beretzuot shel michnasayim, nos fios da calça, aqui quer dizer, tipo elástico, vamos dizer, que passa para segurar a calça por dentro, assim, não pode colocar no Shabat, você está tipo consertando a calça, vamos dizer. A valavnet, mas o cinto, você pode colocar um cinto, você não pode colocar o fio que prende a calça. O cinto você tira, fácil, não é? Mas o cinto você pode colocar. Bitchelav Shabbat, porque você não anula o cinto para ficar na calça. Você coloca o cinto e tira o cinto. Tadia sempre. Aquele fio, vamos dizer, um elástico que você passa pelo fundo da calça. Ele fica. Ele fica lá o tempo inteiro, não pode. Mas o cinto você pode. Não é, exceto se é uma pessoa que só usa aquele cinto para aquela calça, ele nunca tira aquele cinto, nem quando ele lava a calça, nada. Aí é um caso extremo, mas normalmente não tem esse problema. Aval, porém, Assur lachnis meshichá, assim, em vez de usar cinto, vamos dizer, ele vai usar um fio e vai deixar aquele fio todo o tempo, em vez de cinto, vai usar como um fio para prender a calça. Não vai poder, porque esse fio ele vai deixar lá o tempo inteiro. O cinto, meshichá é fio. Colocar um fio no lugar do cinto, de forma que ele vai deixar aquele fio sempre lá naquela calça. Proibido. Não vai poder. É a mesma lógica, né? Sim. Vamos anotar isso então na nossa pergunta. Retzuot shel michnasayim, vamos dizer, um elástico, alguma coisa que vai por dentro da calça, não pode porque ele deixa lá sempre. Não abriu. Ah, desculpa. Abriu agora? Abriu. Retzuot shel michnasayim, aqueles fios da calça, você coloca por dentro, vamos dizer, tipo uma elástico, alguma coisa, não pode porque ele deixa lá direto. Avnet, o cinto pode, porque ele passa e tira de uma calça para outra, etc. Meshichá, em vez de usar um cinto, ele usa uma cordinha para prender a calça como cinto. Ele vai deixar aquela cordinha o tempo inteiro. Também não vai poder. Aqui o Peschichuves, ele entra na pergunta: se você tem um Meil Hore, você tem como se diz? Meil, qual é o Meil em português? Casaco. E você precisa, com um zíper, acrescentar uma cobertura a mais. Não sei se vocês conhecem isso. Sim. Na Europa, nos Estados Unidos tem isso. Você acrescenta um zíper, você coloca uma parte a mais no casaco. Aquela parte, aquela cobertura vai ficar o inverno inteiro. Ou midrasim, você tem no sapato, você quer colocar lá uma coisa para o piso, se acrescenta na sola para combinar com o pé da pessoa. Ele quer acrescentar no sapato, sabe o que é midrasim? Como se chama em português? Palmilhas. Palmilhas, e pode ser às vezes palmilhas especiais para o pé dele, etc. Então ele fala aqui que tem uma certa discussão, tem realmente opiniões que proíbem, mas tem muitos rabinos, o Shmirat Shabbat, ele permite isso, ok? Shmirat Shabbat permite, apesar que outros tem outros que proíbem. Por isso, obviamente, o mais certo seria prender o casaco antes do Shabbat, ou a cobertura, ou colocar a palmilha antes do Shabbat. Mas se não fez antes do Shabbat, pode se basear nas opiniões que facilitam. Também o Shmirat Shabbat, por exemplo. Até aqui por hoje, senhores. Rabino. Obrigado, Chaves. Obrigado. Felicidades. Baruch.